Boa noite, pessoal. Aqui é a Gabi do Gabiflix. Dessa vez a série Mindhunter, tradução literal, caçador de mentes, desculpa. E ela é baseada em fatos reais, tanto que E também, na verdade, a série em si é baseada num livro que eu não li, escrito por John Douglas e Mark Muscular, que também foram agentes da FBI e ajudaram a fundar a questão da criação do perfilamento, a questão da criação da unidade de perfil psicológico do FBI, que é bem famosa até hoje. E na série os personagens entrevistam assassinos em séries reais, como o Charles Manson, aquele rechonchudinho de óculos. Não é o palhaço assassino. Edmund Kemper, desculpem. Que era o gigante da prisão de mais de maior cara da prisão de mais de 2 metros. Não era bem uma prisão, era um manicômio judiciário. E assim, mostra bem como eles aprenderam, assim, os personagens aprendem a ir atrás dos assassinos, não só pela cena em si, mas pela análise psicológica que a própria cena em si mostra. Um assassino organizado ou desorganizado, impulsivo ou controlado, planejado. E por que Jung, Freud? Porque assim, Freud principalmente, a questão da psique e da sexualidade. Jung vai mais para além da sexualidade. O Doyle, justamente por causa do Conan Doyle, a questão analítica. O Sherlock Holmes o personagem do Arthur Conan Doyle é muito analítico. E assim, uma pena não ter tido a terceira temporada, que na terceira temporada eles provavelmente tratariam do BTK, que no próprio último episódio ali da segunda temporada, que infelizmente acabou sendo a última, mostra ali o BTK. Ao longo da segunda temporada vai tratando do BTK e assim, no último episódio dessa segunda temporada já mostra a ponte pro BTK. Mas foi cancelada por baixa audiência, uma pena. Eu acho que as pessoas não se interessaram muito. Eu achei bem interessante, mas infelizmente não houve tanto ibope assim, tanto hype. O elenco também, apesar de não ser tão badalado, muito bom o desempenho, muito bom, a produção muito boa, a base histórica muito forte. E mostra ali também o filho do agente ali, filho adotivo, dando sérios indícios, né, desde criança, de que possivelmente poderia vir a se tornar uma daquelas pessoas que eles investigavam, o que é bem preocupante. Mas infelizmente a coisa não indo à frente. Por quê? Porque a série foi cancelada em 2019
Então, nunca ficaremos sabendo. Mas eu gostei muito, é uma série muito boa. Para quem gosta de true crime e de histórias inspiradas e baseadas em true crime, vale muito a pena. Quem só como aborda, inclusive, a questão do abuso sexual, inclusive, para quem tiver sido vítima disso, pode vir a dar certos gatilhos, pode assim dar um certo gatilho. Então, conversem com o seu profissional da saúde mental se você estiver tratando. E se você não estiver tratando, procure comece a se tratar, independente de assistir a essa série ou não. Depois você veja, depois você assista essa série. Mas no geral é muito boa, recomendo, com essas ressalvas. E assim, ela acaba não sendo tão gráfica, como o foco é mais a questão da psique. As cenas mais violentas em si acabam não sendo tão gráficas, até porque o foco não é a violência em si, mas sim a psique, não a questão gráfica da coisa. Muito bom, recomendo. De uma nota de 1 a 10, eu daria um 9,5 a 9,8, assim, facinho, porque eu gostei muito. Infelizmente, eu só tive acesso a ela agora, só apareceu no meu feed da Netflix agora, praticamente, atrás. Só que sim, também exige uma certa atenção aos detalhes ali. Não dá para ver um passé, senão a pessoa não entende muito bem. Aborda também, inclusive, a questão do assassino babysitter. O assassino babysitter. Ele na série é mostrado como se fosse em Atlanta, mas eu estou pesquisando aqui. Foi 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 em Atlanta, foi inclusive o pessoal assim, não pode ser um negro matando outros negros. Então as pessoas demoraram a acreditar nisso, só que assim, os personagens, que o agente Holden Ford aborda, por exemplo, é que eles raramente cruzam linhas raciais. Normalmente brancos, o assassino branco mira em alvos brancos. Então dificilmente seria um negro. E acabou se revelando realmente um homem negro, um homem não branco. Até porque, considerando o contexto histórico, né, a Atlanta dos anos 70, na Geórgia, as questões raciais, as tensões raciais ali, dificilmente uma criança negra entraria no carro de um cara branco, ainda mais com a forte presença da clã ali. Então, assim, seria muito mais provável que eles entrassem no carro de um homem negro do que de um homem branco, que elas baixassem a guarda para um homem negro, para uma pessoa negra, e não para uma pessoa branca. Ou seja, haveria bem menos chance de ser um cara branco do que de ser um cara negro. Não é mesmo? E assim, além dos casos desse assassino babysitter comprovados, há vários outros que até hoje assim não foram 100%, não foram assim provados assim 100% taxativamente foram ele. Há fortes indícios, mas não provas definitivas.
mas já há, no mínimo, 2 casos ligados a esse babysitter, por exemplo, com a ajuda desse perfilamento psicológico. E assim, foi bem. Aborda bem essas questões. A questão da pressão midiática, do efeito, assim, na grande maioria das vezes, negativo, que acaba tendo pelas investigações, de achar logo, achar rápido. Ah, que como são crianças negras, não, vocês não se importam, quando na verdade não é exatamente isso. O FBI estava se empenhando, só que, né, tem que ir com muito cuidado, ainda mais na Geórgia, um estado onde havia, não sei se ainda há pena de morte, é a vida de uma pessoa em jogo, não dá para você acusar uma pessoa de um crime capital e acabar mandando a pessoa errada para a cadeira elétrica. Mas assim, essas são as minhas considerações. Se ficou faltando alguma coisa, deixem abaixo, por favor, nos comentários. Se tiverem alguma sugestão, deixem também abaixo nos comentários. Alguma crítica, elogio. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever nesse canal. Eu faço isso com muito carinho para vocês, então ajuda aí, dá aquela fortalecida maturota aí para ajudar. Não custa nada a vocês e me ajuda muito, inclusive na questão das monetizações, a trazer mais casos aqui para vocês, mais séries boas, porque esse canal é um canal assim. Eu não boto nada aqui, não escrevo, nem falo, não comento sobre nada que eu não tenha visto aqui. E isso dá trabalho, então assim, dá aquela fortalecida. Não vai custar nada a vocês e vai me ajudar muito. Grande abraço do canal Gabiflix e da Gabi do Gabiflix para vocês. Excelente noite a todos.